Amém. Que a graça e o amor de Deus esteja com todos. Antes de lermos o texto base do qual nós vamos falar nessa noite, eu faço uma pergunta para cada um de nós. E a pergunta está aí no slide e diz o seguinte: disposto a pagar o preço do chamado? Você que está aqui nesta noite, você está disposto a pagar o preço do seu chamado? E às vezes nós achamos que só algumas pessoas têm chamado. Umas têm chamado e outras não têm chamado. No reino de Deus, ninguém é inútil. Todos estamos aqui para servir. Todos nós temos um chamado. O chamado não é um papel de destaque. Não é somente você ser pastor ou estar aqui na frente ou ter lugares de destaque. Mas chamado é servir. E no reino de Deus, todos nós somos servos. Então você, meu querido, minha querida, está disposto a pagar o preço do seu chamado? O preço é meio árduo, é um pouquinho árduo, mas com Deus nós conseguimos todas as coisas. E aí nós vamos ler alguns versículos do livro de Gênesis e vamos falar sobre José, a história de José do Egito, que passou por muitas e muitas tribulações para poder aí estar cumprindo o seu chamado. Mas o versículo-chave que eu gostaria de destacar, nós não vamos enfatizar demais agora, só no final, mas pode passar, Maria, se encontra em Gênesis 45, verso 4, 5 e 8. Aí está a palavra-chave, ou melhor, aí está a receita de quem cumpre o seu chamado e para que você veio, para que você está aqui e por que você serve a Deus. Então a gente pode acompanhar por aqui, quem quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Essas traduções que nós vamos usar hoje é da Nova Versão Internacional, certo? Então lá em Gênesis 45, verso 4, diz assim: José falando com os seus irmãos, lá no final, depois que já tinha acontecido tudo. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E o verso 8 diz assim: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Que o nosso Deus, ele aplique a porção da sua palavra em nossos corações. E aí a gente está vendo a humildade de José e realmente o cumprimento do chamado de José está aí, nesses versículos. Mas vamos adiante. Deixa eu me achar aqui. Pronto. E aí a gente faz uma viagem na história. Como foi que tudo começou? Porque José foi perseguido, porque ele foi parar no Egito, porque ele se tornou governador do Egito. E tudo começou pela inveja. O fruto da carne. Como a palavra do Senhor, ela vai dizer. A inveja na própria família. Lá em Gênesis, no capítulo 37, nós não vamos ler, porque aí se a gente for ler todos os capítulos que vão falar sobre a história de José, a gente sai daqui de meia-noite, como o pastor Francisco costuma dizer. Mas a gente vai
dar uma resumida, porque vocês já conhecem a história e quem quiser, quando chegar em casa, é só se reportar a esses versículos, ler com mais tranquilidade, que com certeza o Senhor falará grandemente aos nossos corações. Volta lá, Maria, na túnica. Pronto. Como tudo começou. Então, tudo começou pelo seguinte, vocês estão vendo que ali há uma túnica colorida, uma túnica muito bonita. Então, Jacó, o pai de José, ele resolveu, isso aí se encontra nos versos do capítulo 37. Ele resolveu presentear José com uma túnica bem colorida, uma túnica bem bonita. E essa túnica, ela não significava um presente normal. Quem tinha túnica naquela época, quem usava túnica eram as pessoas de destaque. Então, aquela túnica ali, dada a José, e não aos seus outros irmãos, despertou nos irmãos de José inveja. Eles tiveram inveja por verem que o pai, em uma atitude de dar a túnica a José, mostrou implicitamente a preferência pelo seu filho. E depois, outro motivo que gerou ainda mais ódio nos irmãos, e eu uso ódio porque a Bíblia ela usa também, foi depois que José ele teve 2 sonhos. E ele contou esses sonhos aos seus irmãos. E um dos sonhos, ele diz que havia um feixe. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ele diz assim, lá no verso 7 do capítulo 37. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E quando José falou isso, os irmãos vieram a questionar, quer dizer que você que vai governar sobre nós? E ali o ódio aumentou. José já tinha ganho uma túnica, depois vem a questão do sonho, desse primeiro sonho dele, que é do feixe dele, e dos outros curvado a ele. E aí Deus já mostrava a José o propósito. Deus já mostrava o chamado. Mas o chamado, o propósito, na verdade, ele não se cumpriu do dia para a noite. José passou todo um processo. E nós vamos ver. E aí José, ele tinha apenas 17 anos. E o segundo sonho, ele vai dizer o seguinte: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E aí, lá no verso 11 do capítulo 37, diz assim a palavra do Senhor: assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Então, o ciúme dos irmãos aumentou, não pela túnica. A túnica despertou o ciúme, mas o ciúme ele foi aumentado pelos 2 sonhos que José teve, que José disse ali, e o pai ficou pensativo. Jacó ficou pensativo naquele sonho, repreendeu José no momento, mas ficou pensativo. E por conta desse sonho, por conta dessa túnica, por conta disso tudo, então foi tramado aí a morte de José pelos seus próprios irmãos. Pode passar, Maria. E José, ele é jogado no fundo do poço. Certo dia, os irmãos de José, eles saíram para cuidar dos rebanhos do pai. E o pai pediu que José fosse ao encontro dos irmãos. E quando os irmãos o avistaram de longe, eles disseram assim: já vem o sonhador. Já vem o sonhador. José foi odiado pelos seus irmãos por conta do sonho que ele tivera. E aí eles planejaram matar José. Só que um dos irmãos de José, sendo mais esperto, ele disse: não, a gente não vai matar, a gente coloca no poço
E pronto, o que é que a gente vai ganhar se a gente matar? Porque qual era a intenção do irmão de José? Era depois resgatá-lo. Que jogasse no poço, mas que depois ele fosse lá, resgatasse, tirasse do fundo do poço e levasse José para casa. Só que os nossos planos, não são os planos de Deus. E Deus tinha planos que José fosse parar no Egito. Deus tinha planos que José fosse para a prisão, que José fosse escravo, para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Então, os nossos planos não são, muitas vezes, os planos de Deus. E Deus usou os irmãos de José para fazer com que os planos dele se cumprissem na vida de José. José deixa claro, nos versículos que a gente leu no início, que tudo foi da vontade de Deus para o encaminhá-lo a ser governador do Egito. E diz assim, lá em Gênesis 37, 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. E aí já vai José, minha gente, para o fundo do poço, e pensando em nós. O fundo do poço de José no sentido real, do poço. E nós, quando nós estamos no fundo do poço, quando nós achamos que não há mais saída. E eu fico imaginando como José, ele se sentiu no fundo daquele poço, abandonado, medo, escuro. É um jovem de 17 anos, que ali tinha todos os mimos do pai, tinha toda a sua família ali ao seu lado. Tudo estava caminhando muito bem, até que em um certo momento ele é abandonado pelos próprios irmãos. Imaginem como, e se há alguém aqui nesta noite que está no fundo do poço, que acha que não tem mais solução, que todos te abandonaram, embora que todos te abandonem, o Senhor, Ele não te abandonou. O Senhor, Ele está contigo, como Ele esteve com José. E por isso que José cumpriu a missão e foi até o fim, porque se não fora o Senhor, ele não tinha suportado. E aí, depois desse processo, José ele é vendido a Potifar. Agora, logo a Potifar, né, tinha tantas pessoas no Egito para José ser vendido, aí vai José e é vendido ao comandante da guarda de Faraó. Então, é quando nós vemos que as coisas de Deus não acontecem por acaso, que tudo tem um propósito. Porque José foi vendido logo a Potifar. Depois, porque José foi para a prisão e encontrou logo o copeiro do rei lá. Foi por acaso? Não. Deus tinha um propósito com tudo aquilo ali. E aí, José, quando ele foi vendido a Potifar, a gente vê o seguinte, que no capítulo 39, verso 1 e 2 diz assim: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Então eu quero destacar aí o início do versículo 2, onde diz: o Senhor Deus estava com José. E a gente pensa muitas vezes que Deus só está conosco nos momentos em que tudo está em abundância. Não, está tudo bem, eu estou com saúde, eu tenho comida, eu tenho emprego, então Deus está comigo. Quando as coisas começam a dar errado, quando você começa a ir para o fundo do poço, você pensa que Deus te abandonou, e pela história de José a gente vê que não, porque José prosperou no deserto. Ele fez o melhor
no deserto. E aí diz, o Senhor Deus estava com José. E essa última parte que está em negrito fui eu, não está na Bíblia destacada, porque diz o seguinte, que ia tudo muito bem. Então José tinha passado pela situação do abandono do poço. Aí vai para o Egito como escravo. Consegue se destacar ali na casa de Potifar. Então, há momentos em nossa vida que a gente passa pela tribulação e que depois as coisas começam a se encaminhar, a gente faz. Agora eu posso respirar, agora já está tudo bem. Mas aí José vai e passa por outra provação. Vai para a prisão, inocentemente, como a gente vê na Bíblia, não é? A mulher de Potifar, ela se interessa por José, porque a Bíblia vai dizer que José era um rapaz bonito, e aí ele era bem jovem, né? Ele saiu da sua terra com 17 anos e só veio a ser governador aos 30. Então vejam o período aí de deserto que ele passou para poder cumprir o chamado. Que ele poderia ter tido o sonho. Às vezes a gente tem um sonho e às vezes Deus nos mostra algo e a gente pensa que no outro dia ou com uma semana já vai acontecer. Mas vejam o tempo que José esperou para que realmente o que Deus tinha revelado a ele em sonho acontecesse. E aí a mulher de Potifar o assediou, como a gente sabe, e José ele não cedeu. E a túnica de José, a capa, ficou na mão dela. E foi aí que ela usou da mentira para mandar José ir para a cadeia. Mas por que José não cedeu? José não cedeu porque ele tinha muito respeito por Potifar. Não apenas isso. A palavra de Deus vai dizer que ele não cedeu porque ele temia o Senhor. Não foi só por causa de Potifar. Não foi somente pelo respeito que ele deveria a Potifar. Foi porque ele não poderia desagradar a Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos uma vida com Deus, a gente não desagrada a Ele. Consequentemente, se eu não desagrado a Deus, eu não desagrado o meu próximo. Eu não desagrado ao meu esposo, eu não desagrado a minha esposa, eu não desagrado a quem está ao meu redor, porque a minha intenção é agradar a Deus, é ser aprovado perante Deus. Então, José, ele não cedeu ali à tentação por causa do amor que ele tinha a Deus, porque ele era um servo fiel. Ele andava segundo a vontade de Deus. E aí, lá na prisão é que José vai encontrar as pessoas que vai levá-lo até Faraó. Vejam aonde José vai encontrar as pessoas, justamente na prisão. Então, quando José foi para a casa de Faraó como escravo, ele deu o melhor. Quando ele foi para a prisão, ele deu o melhor. E depois ele foi reconhecido. Então, aonde Deus te colocar, se você estiver no lugar que você não almejou, que não era o lugar que você queria estar, mas se Deus te colocou lá, então frutifica. Frutifique aonde você estiver, assim como José ele fez. Porque ali, se ele não tivesse frutificado, Faraó não iria reconhecê-lo, ou melhor, não iria chegar a conhecê-lo, porque ali tinha alguém que ia falar dele. E José tinha tudo para reclamar, para ser um prisioneiro daqueles bem chatos, de dizer, não faço nada, estou aqui, injustamente, não fui eu que fiz, então pronto.
estão dando certo. Se chove, a gente reclama, se faz o sol muito quente, a gente também reclama. E outra, além de dar o melhor de si, ele ainda se importou com os outros. Ele estava passando pelo deserto, mas ele não deixou de cumprir o seu chamado. E a gente vai ver aqui, no verso 6 e 7, que diz assim, é lá do capítulo 40. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, o copeiro e o padeiro do rei. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do Senhor, do seu Senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Então, mesmo no deserto, mesmo passando por provações, José se importou com quem estava do lado dele. Por que vocês estão com o semblante abatido? Ou seja, como é que eu posso ajudar? Eu estou sofrendo, mas se você também está, então eu dou a mão a você. Eu não vou me fechar no meu casulo, eu não vou me fechar na minha dor e deixar os outros que estão ao meu redor. E aí, ele interpretou, e ele vai dizer ali que não foi ele, mas que foi Deus. Então, em nenhum momento ele pega a glória para ele. Lá no verso 8, a parte B, ele diz assim: não são de Deus as interpretações, ou seja, não era ele que iria interpretar, mas era o Senhor. Pode passar, Maria. E a gente sabe o seguinte, que havia ali o copeiro e que havia ali o padeiro. E que a interpretação foi que com 3 dias eles sairiam da prisão. O copeiro voltaria ao seu lugar e o padeiro seria morto. E José ainda disse ao copeiro: quando você sair, lembra-te de mim. Fala de mim ao rei. Porque a gente sabe que o copeiro é aquela pessoa que experimenta, aquela pessoa de confiança do rei, que experimenta o vinho antes do rei tomar, porque se tiver envenenado, morre é o copeiro, não é o rei, né? Então, alguma coisa, o rei estava desconfiado para o copeiro estar ali, mas não foi por acaso, era plano de Deus que ele estivesse ali. E José pediu que o copeiro lembrasse dele, mas o copeiro não lembrou. E passaram-se 2 anos, e José ali na prisão, a dor do abandono novamente. E eu acho que ele pensava: mas eu interpretei, às vezes a gente diz, né, eu ajudei, não lembrou de mim. Lembrou de mim na hora que precisava. E aí 2 anos se passaram para poder o copeiro lembrar de José em uma situação que está lá em Gênesis 41, do 39 ao 43. Que é quando o faraó tem um sonho e ele chama os magos, e ele chama os sábios dali do Egito, e ninguém interpreta esse sonho. E é quando o copeiro desperta e diz assim: olha, quando eu estive na prisão, teve um jovem que interpretou o sonho e se cumpriu, que foi o sonho que eu iria voltar para aqui, que eu iria ser copeiro novamente. E é quando o rei vai e pede que José venha até ele. José pede sabedoria a Deus, porque José diz assim ao rei, lá no verso 16: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então ali José conseguiu interpretar os sonhos de Faraó, que na verdade não é Deus que usou José para interpretar o sonho. E aí vem o presente, vem a hora da promessa cumprida. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e
todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Mas para chegar aí, dos 17 aos 30 anos, ele passou por altos e baixos. E tinha dado para desistir, não tinha não? Nos dias de hoje, como a gente gosta de coisa imediata, somos da geração imediatista, que a gente quer as coisas para ontem, né? E aí ele foi provado, o inimigo quis ali colocar uma mulher para que desviasse José do seu propósito, mas como ele tinha relacionamento com o pai, ele não se desviou do seu chamado. E Deus cumpriu a promessa, como vai cumprir para cada um de nós. E se nós estamos aqui hoje, é porque o propósito ele ainda não foi cumprido. Quando ele é cumprido, quando a gente já faz o que deveria ter feito, o Senhor ele nos recolhe. Eu acredito que foi assim com o pastor Valdeci. Ele cumpriu e o Senhor recolheu. Só que se nós estamos aqui, nós ainda temos algo a fazer. E mesmo diante das lutas, que a gente não venha a desistir. E que a gente tenha um relacionamento com Deus, para que quando o inimigo jogar as ciladas, porque o inimigo não quer que a gente chegue à promessa. Ele não quer que a gente chegue ao propósito. Então nós temos que ter intimidade com Deus para a gente reconhecer quando é cilada do inimigo. Pode passar, Maria. E aí, minha gente, só para finalizar essa parte, porque a gente vai voltar nos versículos que a gente iniciou, e diz, foi uma frase que me surgiu na hora que eu estava fazendo a meditação. A túnica da inveja se transformou em túnica de honra. A gente vê falar na túnica 3 vezes. Tem a túnica que gerou a inveja dos irmãos, tem a que ficou na mão da mulher de Potifar, e por último tem a de linho, a bonita, que é quando ele se torna o governador do Egito. Então não adianta as invejas, não adianta o ser humano se levantar quando Deus tem propósito nas nossas vidas. Ele cumpre sim. Tenham certeza disso. Se você tem um chamado, qual é o seu chamado? O que falta para cumprir a promessa? Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Só espera com paciência. Dê o seu melhor aonde você estiver, porque o seu deserto hoje, o lugar que você está hoje, aquelas pessoas podem ser as pessoas que vão te levar até o lugar que Deus te prometeu. Então vamos passar. E aí nós começamos com a seguinte pergunta, né? Disposto a pagar o preço do chamado? E José, ele pagou o preço, e eu acredito que não só do que está elencado aí, mas de muito mais coisas. Ele pagou o preço do abandono, ele pagou o preço da humilhação, ele pagou o preço da solidão, pagou o preço do medo, pagou o preço da fome. Porque o presídio de antigamente não era como o presídio de hoje. José teve que passar fome para saber o que era passar fome, e ali a terra estar no comando dele. Então, como é que ele ia gerir uma situação a qual ele não
tinha passado, a qual ele não sabia como lidar. Só sabe o que é fome quem já passou fome. Então ele precisava estar naquela prisão. Ele precisava ser jogado no poço. Ele precisava ter passado por tudo que ele passou, para que quando ele chegasse lá a ser governador, ele tivesse experiência. E Deus do lado dele, lógico que o Senhor nunca o deixou, por isso que ele prosperava em todos os lugares. E aí a gente volta para encerrar, para os versículos que nós iniciamos. E aí está o segredo de cumprir o seu chamado. O seu chamado não é para o seu, unicamente para o seu bem-estar. O seu chamado é para que você abençoe vidas. O meu chamado, o que o Senhor me proporcionar, o que o Senhor me der, é para que eu possa servir o meu irmão. É para que eu possa servir as pessoas. Desfrutar é lógico, mas também abençoar os outros. E foi assim que José entendeu. E talvez, se ele tivesse saído dali da prisão antes dos 2 anos, ninguém sabe como estava o coração dele, porque a Bíblia não vai dizer. Mas José era humano como nós. Na certa, ele ainda poderia estar com raiva dos irmãos. Quem sabe se José tivesse chegado antes ao trono, ele não poderia ter pago o mal com o mal. Quem sabe, né? Porque Deus, ele tem um tempo para tudo. E aí a gente vai novamente, depois de fazer um retrospecto aí de toda a história de José, para o capítulo 45, verso 4. Cheguem mais perto. É ele chamando os irmãos. Os irmãos com medo de se achegarem, porque eles sabiam o que tinham feito com ele. E, pela natureza humana, agora era a hora de dar o troco, né? Agora era a hora de dar o troco. Lembram que vocês fizeram comigo? Pronto, hoje eu estou aqui. Agora vocês vão sofrer. Mas José, ele chegou ali para abençoar. Ele chegou ali porque foi promessa do Senhor. E ele não poderia, de forma nenhuma, pagar o mal com o mal. Ele teria que pagar o mal com o bem, até porque ele entendeu que tudo que aconteceu foi porque o Senhor permitiu que acontecesse para que a promessa ela fosse cumprida. E ele diz: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam. Não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido, pois foi para salvar vidas. Ele entendeu o propósito. O propósito de José não era simplesmente ser o governador do Egito, ser o segundo homem mais poderoso da terra, ter muito dinheiro, ser próspero, ter uma bela família com belos filhos e ter carruagem e ter pessoas ali que o servissem. Não. O propósito de José foi salvar vidas. Salvar vidas de uma fome que a terra passou, e que ele sabia o que era passar fome, e que ele sabia o que era ser abandonado, porque ele tinha sido, e ele não poderia fazer a mesma coisa que fizeram com ele, com os outros. E aí ele diz que não foram os irmãos que o mandaram para ali, mas que foi o próprio Deus. E que Deus o tornou, não foi ele que chegou por mérito próprio, não. Deus o tornou ministro de Faraó e o fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. E aí tem aquele versículo que diz: sem mim nada podeis fazer. Então tudo que nós fazemos não vem de nós, até porque a gente não tem capacidade nenhuma de fazer nada. Somos pecadores. O Senhor tem nos usado pela sua misericórdia. Então, sem Deus, nada podemos fazer. E que assim como José
ele não se desviou do propósito. E ele entendeu que o seu chamado era para abençoar vidas. Que nós venhamos também a abençoar vidas. Se o teu chamado é para orar pelo irmão, ora pelo irmão. Se o teu chamado é para pregar a palavra, prega a palavra. Se o teu chamado é em uma visita, em uma ação social, faz. Cada um de nós temos um chamado. E o nosso chamado, ele não é para o nosso próprio prazer, mas para abençoar vidas. Que o Senhor Deus continue nos abençoando.